Fidelidade, fidelidade. É assim que eu resumi o título da pregação de hoje. Vamos já ver por quê. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11, a carta à segunda igreja. Primeira igreja, Éfeso, agora Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sendo sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para seres postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos mais uma vez com a Tua palavra aberta e nos ensina, através desta carta dirigida a uma igreja real existente 2000 anos atrás, formada de crentes como nós, com pastores como nós, com os defeitos que nós temos, com as virtudes que nós temos dadas pelo Teu mesmo Santo Espírito, com o mesmo cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, tão distantes que somos no tempo, no espaço, na cultura, na localização, na língua, mas temos tanto em comum. E que Tu ensine coisas valiosas para a nossa igreja hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Era uma cidade muito bonita, Esmirna, com um porto muito bom, cidade rica, biblioteca, boa medicina na época e extremamente idólatra. Uma curiosidade para vocês: das 7 cidades onde estavam as igrejas, e os nomes das igrejas correspondem às 7 cidades, igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, Esmirna, a igreja na cidade de Esmirna, são 7 igrejas localizadas em 7 cidades. Pois esta é a única que existe hoje. Das 7 cidades citadas, todas na Turquia de hoje, apenas essa ainda existe, chama-se Izmir, que é praticamente o mesmo nome, Esmirna. Há você quer uma boa leitura, encontre o martírio de Policarpo. Policarpo foi um discípulo do próprio João, talvez tivesse 20, 30 anos na época, talvez já estivesse morando em Esmirna, não se sabe exatamente. O que se sabe é que ele foi, talvez, o principal pastor de Esmirna, e mais ou menos 50 anos depois de João escrever isso aqui, Policarpo tinha 90 anos na época, agora ele tinha seus 30, 40, e ele foi martirizado. Ficou famoso o martírio dele, e é escrito em detalhes, bela leitura. Eu já tinha li novamente essa semana para me reciclar, e vale a pena você ver o martírio de Policarpo. Foram feitas várias tentativas de que ele blasfemasse contra Jesus, bastava ele dizer que não aceitava Jesus como Deus, bastava dizer que o imperador era Deus, bastava isso, ele estaria livre e tal. Muito interessante, e
e ele não concordou em hipótese alguma, tinha 90 anos de idade, alguns ficaram até hesitantes em prosseguir com o martírio por causa da idade dele, mas era a ordem, tinha que ser assim, e algo que nós vamos ver ao longo do texto aqui, vai falar dos judeus, e houve judeus que, mesmo sendo um dia de sábado, que era sagrado para os judeus, muitos judeus foram catar madeira, pau, para queimar Policarpo. Então, eles obedeceram o descanso deles para dar uma ideia do ódio que os judeus de Esmirna tinham 40 anos depois aos crentes. E eles ajudaram, então, a empilhar ali a lenha que terminou queimando e matando no fogo mesmo Policarpo. Então, o Senhor Jesus Cristo começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Nós já lemos no capítulo 1, versículo 8, o título que ele colocou para si próprio, Alfa e Ômega. É outra forma de dizer, porque Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra. Então, é a mesma ideia. Um conceito de uma abrangência total. Antes de tudo que existe, depois de tudo, não haverá nada depois dele, porque ele não tem depois, ele não tem fim, não é claramente a ideia de eternidade. E aqui o Senhor Jesus Cristo aplica para ele próprio a expressão, ideia de divindade. Então, sem Jesus Cristo não há sentido falar em criação. Há uma passagem muito bonita que eu quero ler em Colossenses 1, 15 e 17, muito conhecida, mas é dessas que enchem o coração da gente de prazer em ler pelo peso da passagem. Diz assim, Colossenses 1, 15 a 17, este é, falando de Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou a ideia de primeiro, de primazia. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a passagem continua belíssima. Em suma, como falei, não há sentido nenhum em falar em criação à parte do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro e o último. Esteve morto, voltando então ao trecho lá em Apocalipse 2. Esteve morto. Como é que um ser divino, expressão de tudo que é eterno, pode ter morrido? Como é que pode? Bom, o como nós não sabemos. O porquê nós sabemos. Para nos salvar. Que é realmente algo que causa uma surpresa, ou algo que não bate bem na nossa compreensão, é isto. Ele é Deus, acabou de dizer que era Deus, ou falar de si próprio de uma maneira que só se fala a alguém divino, primeiro e último, alfa e ômega, e agora diz que esteve morto. É interessante a naturalidade com que Jesus se auto-atribui divindade e, ao mesmo tempo, mostra uma aparente fraqueza, ou talvez melhor dizendo, fragilidade, dizendo que esteve morto. E, de fato, Paulo, lá em 1 Coríntios 1, reconhece que isso é muito esquisito. Tanto que, para o judeu, isso é um escândalo. Como é que o Messias deles, como Jesus se identificava com o Messias dos judeus, morreu. É um escândalo, não aceitamos isso de hipótese alguma. E para os gregos é uma loucura. Quer dizer que Deus morreu, só um louco pode ensinar algo assim. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Como Paulo completa lá, não vou ler a passagem não. Mas é interessante notar que para nós, crentes, algo que é escândalo para um e loucura para o outro, para nós é natural.
Por que é natural? Porque nós somos mais inteligentes. Não. Porque nós somos mais espirituais do que eles. Não. Nós éramos tão pecadores quanto, tão obtusos espiritualmente quanto, tão fechados quanto eles. A graça da fé. A fé que Deus nos deu, nos abriu a mente, os olhos da alma, para enxergar esta loucura para uns, e este escândalo para outros, e essa coisa, ou esse fato, totalmente acima da capacidade de entender, nós aceitamos e acabamos achando plenamente natural. Mas pensando bem, não é natural. É estranho mesmo. É compreensível que alguns achem loucura isto, porque aparentemente não tem senso. Mas as coisas de Deus muitas vezes vão na contramão do senso do ser humano, especialmente quando é um senso altamente contaminado pelo pecado. Mas eu digo isso apenas para valorizar o poder da nossa fé. É a nossa fé que nos permite dizer assim, claro o quê? Que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Logos eterno, se fez homem e se fez mortal na natureza humana que ele tomou sobre si, então ele morreu. Jesus Cristo morreu na sua natureza humana. E era Deus, não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. É claro isso. É claro porque a você foi dada uma fé extremamente valiosa. E ninguém vai para o céu sem crer nisso. É tão valiosa essa fé, que o que ela nos leva a crer decide o destino final de um ser humano. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz. Não, eu não posso crer, porque aquilo é ridículo, ou é loucura, ou é escândalo, eu não posso crer naquilo. Pois é. Então você continua nos seus pecados e vai para o inferno. Você crê naquilo? Creio, de todo o meu coração. Eu não sei como, eu não entendo como, mas eu creio. Pois você vai para o céu. Então, o crer ou não crer nisto define. Se você crê, amém. Foi dado para você de presente. Se você não crê, corra e peça a Deus por tudo que lhe dê esta visão espiritual para entender, que abra os seus olhos, porque só Deus dando esta visão. Nenhum de nós, crentes hoje, adquirimos essa visão por muito estudo, por muito conhecimento, por muita inteligência, zero. Foi pela graça e misericórdia de Deus. Então ele disse, o primeiro e o último esteve morto, tornou a viver. Opa, tem uma coisa aqui muito gostosa. Não está mais vivo. Esteve morto, Deus esteve morto, mas voltou a viver. A morte não o segurou. Tem uma passagem lá em Atos, eu não vou ler, mas se quiser depois, Atos 2:24, eu vou colocar o texto lá no site, depois se vocês quiserem consultar. Eu gosto daquela passagem que diz que era impossível que a morte o detesse ou detivesse, ele fosse retido pela morte. Era impossível, e de fato era impossível. Era impossível até mesmo que o seu corpo se deteriorasse, usando a expressão que está na nossa tradução, que visse corrupção. Deus não permitiu nem que o corpo físico de Jesus visse deterioração física, se corrompesse nesse sentido. Está lá em Atos 13. Há uma passagem em 1 Coríntios 15, que, aliás, o capítulo quase inteiro fala fala do assunto ressurreição, tendo como base a ressurreição dele, Senhor Jesus Cristo. Lá diz que a morte foi derrotada na ressurreição de Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Apresenta aí, mostra aí. Então, essas características do Senhor Jesus Cristo são apresentadas aqui como parte da visão que João descreveu quando viu Jesus Cristo. Eu já coloquei isso.
João descreveu várias características do Senhor Jesus Cristo glorificado. Então, cada pedacinho daquela visão total, ele aplica, ele repete quando se dirige a uma certa igreja. Já fez isso em Éfeso, agora faz isso em Esmirna, e a parte que ele fala de Jesus tem algo a ver com a situação daquela particular igreja. Então, é curioso que ele fala que esteve morto, que ressuscitou, para uma igreja que estava sob martírio. Ou iria já entrar em sofrimento e até morte. Então, tem muito a ver aquilo que o que João, não é nem João, o que o próprio Jesus diz de si próprio para aquela igreja em particular. Versículo 9, Apocalipse 2 e 9, Jesus fala que conhece 3 coisas. Eu conheço, 1, a tua tribulação, certamente causada por perseguição. 2, a tua pobreza. Quase óbvio que se trata de uma pobreza causada por perseguição. Não uma pobreza natural. Os irmãos eram modestos, financeiramente eram pobres, mas o contexto leva claramente a pensar que era uma pobreza causada por hostilidade. E os judeus eram homens ricos, lá, como muitas vezes são nas cidades onde eles são fortes, e extremamente hostis, e quando tem dinheiro, tem poder político. Então, eram inimigos ferrenhos que os crentes da igreja de Esmirna tinham nos judeus. Então, era uma pobreza. Lá em Hebreus 10, 34, fala que vocês aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. É exatamente isto, falando da perseguição. Algumas vezes a perseguição religiosa inclui o espólio de bens, a sonegação e o arresto de bens, incêndio e muitos outros tipos de agressão contra o patrimônio mesmo. É muito comum isto. Termina agredindo contra a vida, mas antes de chegar lá já levou muita coisa que a pessoa perseguida tinha. Então Jesus fala aqui: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Obviamente, quando ele fala pobreza, ele se refere a coisas materiais, e quando ele fala rico, ele se refere a valores espirituais. Não se identifica nenhuma crítica de Jesus à igreja de Esmirna. São 2 em que ele não teve nenhuma reclamação: Esmirna e Filadélfia. Essa aqui é uma, então. Não vemos nenhuma crítica. É muito interessante Jesus fazer uma diferenciação aqui. É um contraste total, oposto. Eu conheço a tua pobreza, mas eu declaro que tu és rico. Afinal, Senhor Jesus, eles eram pobres ou eram ricos? Jesus responderia: escolha o padrão, escolha qual é o reino, quais são os valores que você quer usar para medir se eles são pobres ou ricos. Quer usar os valores do reino do mundo aqui, da terra, ou vocês querem usar valores espirituais do meu reino? Escolham aí a moeda. Se vocês escolherem os valores da terra, eles são pobres mesmo, eu não tenho como discutir, eu tenho que reconhecer, eles são muito pobres, eles não têm bens, não têm patrimônio nesta terra. Mas se vocês quiserem usar valores espirituais, eu afirmo, Jesus falando, eu afirmo, eles são ricos. É muito bonito nós dizermos, para não procurarmos riquezas materiais, que essas coisas são fúteis e desviam o nosso propósito na vida, essas coisas roubam a nossa energia, nosso pensamento e tudo mais. É muito bonito, e que o importante são os valores espirituais, eternos. A Bíblia fala muito: não acumuleis tesouro na terra, onde os ladrões minam e tal e tal.
mais tesouro no céu e tal. Então, você dizer isto e saber disto, até falar sobre isto, tudo bem, mas não quer dizer muita coisa, não. O que quer dizer muita coisa é se o seu comportamento, o resumo de vida, o seu dia a dia, ao longo de semanas, de meses, de anos, de décadas, se o seu dia a dia, a sua maneira de investir o seu tempo, a sua cabeça, a sua inteligência, as suas energias, é saber como é que você investe tudo isto. Se a sua vida mostra que você está realmente levando essa convicção na prática, então tem valor você dizer que não é para buscar riquezas materiais, etc, etc. Se não, é um mero blá, blá, blá. Você diz isso, fala isto, acha bonito, quando o pastor prega lá, você fica arrepiado quando vê isso, acha bonito ler os livros e tal, mas no dia a dia, alguém que olha para você e diz, esse aí? Eu conheço há 10 anos, já conversei muito com ele, é até razoavelmente amigo, meu conhecido bem mesmo, eu sei o que está na boca dele o tempo todo, eu sei o que passa na cabeça dele, eu sei os assuntos dele, os alvos dele, já me disse. Aliás, encosta nele. Encosta 10 minutos nele que você vai já saber quais são os valores dele, os pensamentos dele, onde é que está a cabeça dele, onde é que está a mente dele, os pensamentos, os planos dele. Vê lá, encosta, é só encostar. Então fica aí a pergunta, irmão em Cristo, irmã em Cristo, se você reflete qual tipo de moeda que você valoriza no seu dia a dia. Moeda daqui da terra, os padrões daqui, os valores daqui, ou os do céu, os espirituais. Eu não quero nem dizer do céu, porque nós estamos na terra. Então, essa pergunta pode confundir um pouco e dizer assim, não, eu vou deixar para pensar nas coisas do céu quando eu estiver no céu. Eu estou na terra, então... Não. Então, vamos fazer o seguinte, esqueça que são valores do céu. Apesar que Jesus disse para acumular esse tesouro no céu. Não é errado, não. Mas vamos dizer assim, você está valorizando tesouros espirituais, do mundo espiritual, pertencente ao reino de Cristo. E quando formos para o céu, estaremos mais próximo ainda da consumação do reino de Cristo e tudo mais. Mas tire da cabeça, terra, céu. Então, eu estou na terra, eu tenho que pagar minhas contas com dinheiro da terra. E quando for para o céu, não estou lá ainda, aí eu vou me lembrar dos valores celestiais. Não é bem assim. Você precisa viver na terra, pensando nos valores celestiais logo, e aplicando a sua vida nisto, e guardando lá no céu, embora você não conheça bem os valores de lá, não sabe bem, vamos já falar nisso, né, o coroa da vida, coroa de justiça, fala em vários tipos de coroa, não sabemos o que é direito, galardões, a Bíblia fala pouquíssimo do que é galardão, fala bastante que existe galardão, mas o que é, qual é a natureza dos galardões, não fala, então nós sabemos pouco mesmo. E você acha que foi por acaso? O Espírito Santo esqueceu de inspirar os autores da Bíblia a falarem mais sobre as coisas no céu, para a gente vibrar mais e querer investir mais lá e tal. Não. Obviamente foi de propósito, vou falar muito pouco nas coisas do céu. Eu só vou dizer para eles investirem lá. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eu vou dizer para eles não investirem nas coisas da terra, não darem a vida pelas coisas da terra, mas pensarem nas coisas do alto. Que coisas do alto? Não interessa, nas coisas do alto. Que eu estou dizendo, Deus, Cristo falando, eu estou dizendo para vocês acumularem tesouros lá. Lá tem tesouro. Como é? Não digo. Talvez você nem entenda como é, mas tem tesouro lá, tem galardão, tem moeda, lá, não moeda de ouro, de prata, mas moeda de valores, tem grande, tem pequeno, tem maior, tem menor. Então, tem várias
dicas assim por cima das coisas lá, mas detalhe mesmo que nós queremos saber, com a nossa curiosidade, saber se vale a pena mesmo. Vale a pena mesmo, para valer. Eu vou deixar de trabalhar muito para as coisas daqui, vou me dedicar muito às coisas do alto, mas vale a pena mesmo, como é lá mesmo. Não digo. Só estou dizendo que tem. E invistam lá. Aí Jesus diz assim, eu sei que vocês são pobres. E alguém lendo essa carta aqui vai dizer, seja lá quem é esse Jesus, alguém crendo ou não nele, dizer, tem razão. São pobres mesmo, eu conheço. A igreja de Esmirna, lá os irmãozinhos estão precisando mesmo, eu sei. Mas são ricos. Rico? Aqui ficou esquisito. Até porque é outra linguagem. Mas para você não deve ser outra linguagem. Nem para mim. Terceira coisa que ele diz que conhece. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Que blasfêmia é essa? Quando se fala em blasfêmia, se pensa logo em uma agressão a Deus, um desrespeito a Deus. E pode ser o caso aqui, que os tais que se declaravam judeus e não eram, estavam blasfemando contra Cristo, falando mal de Cristo, que muito provavelmente estavam sim. Mas grande parte dos estudiosos do livro de Apocalipse acham que blasfêmia aqui é usado no sentido de calúnia, que tem esse sentido também, cabe esse sentido. Então seria uma calúnia contra a igreja de Esmirna. Como se Jesus dissesse, eu sei que vocês têm sofrido na mão desses homens que se dizem judeus e não são. Eu sei o que eles têm acusado vocês. Eu sei a calúnia que eles têm falado contra vocês. Então, é interessante que a grande maioria pensa assim. Talvez as duas coisas, no sentido de que quem falava mal dos crentes falava mal de Cristo, e quem quer falar mal de Cristo falava mal dos crentes. Então, não deve ser muito distante uma coisa da outra, não. Mas esses homens estavam falando muito mal dos crentes, ou de Jesus, ou dos dois. E por que se declaravam judeus e não eram? Não é muito fácil aqui. Parece que Jesus, usando a palavra, está usando no sentido de pertenciam apenas na raça, no sangue judeu vindo de Abraão, mas rejeitaram o próprio Messias, eram tão hostis às coisas de Deus, que nem mereciam ser chamados judeus, como Paulo, lá em Romano, diz que judeu é aquele que é interiormente, não apenas aquele que é da circuncisão ou exteriormente. Talvez naquele sentido é muito provável. A grande maioria acha que é isso aí, e pode ser que seja isso mesmo. Seja como for, eles eram extremamente hostis e perseguidores dos crentes da igreja. Isso aí não tem a menor dúvida. Observação aqui que eu percebi, na carta a Éfeso, Jesus falou de uns homens que a si mesmos declaravam apóstolos e não eram. Agora, ele fala de alguns que a si mesmos se declaram judeus e não eram. Aos olhos de Cristo, não eram. Duas vezes, duas cartas, pessoas que se declaram ser uma coisa e não são. Digo, opa, aqui tem uma lição interessante, quer crentes ou não. As de Éfeso, as pessoas que se declaravam, os homens que se declaravam apóstolos, se passavam como crentes, se dizendo apóstolos de Cristo. Esse aqui de Esmirna, obviamente, não estão se passando como crentes, são perseguidores dos crentes, mas se dizem judeus, talvez com direito de julgar os crentes, porque era a religião mais antiga, o judaísmo, do que o cristianismo. O cristianismo é uma novidade, é de um charlatão que apareceu aí, chamado Jesus. Então, nós temos a autoridade de Moisés, como muitas vezes os fariseus confrontavam Jesus. Nós temos Moisés. Está pensando o quê? Nós somos filhos de Abraão.
Então, talvez nesse sentido, Jesus disse assim, eles se dizem judeus, não são judeus coisa nenhuma. Tem nada a ver com judeu, só o sangue que corre nas veias, só, isso não vale nada. Porque não me aceitam como o Messias deles, persegue o meu povo. Não. Seja como for, nem sempre as pessoas dizem o que são. Deixa eu dizer diferente. Nem sempre as pessoas são o que dizem. Nem dentro da própria igreja, vou dizer diferente também. E isso pode acontecer dentro da própria igreja ou com pessoas de fora da igreja. Então, vai ter gente dentro da igreja, como lá em Éfeso, que se dizia apóstolo, e não era. Então, a igreja deve estar sempre atenta para pessoas de dentro, que se dizem ser isso, ser aquilo, tem uma chamada A, uma chamada B, e aparentam um jeito de alguma coisa, que tem um ministério tal, e pode não ser nada daquilo. E pode ser que apareça pessoas fora da igreja, querendo alguma coisa com a igreja, ou denunciar a igreja, ou junto aos poderes públicos, ou de alguma maneira, mas se dizendo protetores de alguma coisa da sociedade, que a igreja está agredindo, e que são isso, são aquilo, e não são. Fica a lição. Mais desconfiados, mais prudentes. Se você diz que é crente e quer ser membro desta igreja, mostre que é crente. Se você diz que tem um ministério, mostre pela sua vida, pela sua coerência que tem um ministério, para a gente poder acreditar melhor. Mostre pela sua vida. Tem muita gente dizendo aí, irmãos, muita gente dizendo aí que é crente, que é salvo, muita gente. E é. Aí se aconselha, se dá um rumo, e não chega perto de adotar aquele rumo. Nem perto. Às vezes ainda discute se a Bíblia está mesmo orientando direito, tem umas coisas assim, estranhas que se ouve de crentes. E é porque a nossa igreja, graças a Deus, é muito pacífica e tem sido, também é novinha, né? E tem se livrado disso, mas cada igreja enfrenta cada uma, alguém que se levanta, eu sou isso, eu quero aquilo, eu tenho um ministério aqui, eu tenho uma chamada lá. Cuidado, vocês tenham cuidado sempre. Se diz apóstolo e não é. Os outros se dizem dos judeus, não são. Afinal de contas, quando é que as pessoas vão dizer que elas são o que são? Pois é, também tem aquelas que dizem que são e são, graças a Deus. Mas não são todas, só isso. E não o nome de Jesus é uma senha, que eu falei isso de manhã, parecido com isso. O nome de Jesus Cristo não é uma senha, para se alguém dizer, Jesus, pronto, abriu as portas, ali está um irmão. Quem disse? Porque falou o nome Jesus? Aliás, eles não só não são judeus, como eles são mesmo, é sinagoga de Satanás. Diz Jesus Cristo. Quando ele fala, ele não vem com minhas palavras, é forte. Sinagoga, literalmente, significa ajuntamento. Então, aqui Jesus pode estar se referindo a uma sinagoga literal, mesmo como nós conhecemos historicamente as sinagogas dos judeus, ou talvez um grupo informal, não importa. O importante é que eles eram liderados pelo próprio Satanás, que vem do aramaico, essa palavra significa adversário, inimigo, no caso, obviamente, de Deus e dos crentes. Eram sinagoga de Satanás. Olha o contraste, somos judeus, temos autoridade para falar e para avaliar essa seita nova aí, chamada de cristianismo. Não tão nova, isso já era perto do ano 100. Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado e voltado para o céu 60 anos antes. Então, era nova em termos de judaísmo, claro, veio lá de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Nesse contexto, o cristianismo era novinho, sim, mas já eram 60 anos de existência.
Seja como for, se achavam com autoridade por serem judeus e não passava de um ajuntamento liderado pelo próprio diabo. Comentei hoje de manhã um pouco sobre o diabo, que o crente não deve... Bom, aí você veja, quem não veio, ouça lá depois o site, e não vou repetir, não. Versículo 10, Apocalipse 2 e 10. Não temas. Vou parar aqui. Não temas. Jesus se dirige para a igreja e diz, vou parar não a pregação, de ler o versículo. Não temas. Bom, eu estou acostumadíssimo com essa frase, você também, não temas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Deus, no Velho Testamento, Cristo no Novo Testamento, quer tranquilizar alguém. Não vai acontecer nada demais. Quantas vezes essa frase foi dita? Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus aparece a Abraão, mandou contar as estrelas do céu se pudesse, que ele ia ter uma descendência numerosíssima, e fez um acordo com Abraão e tudo isso. Abraão, não temas. Vai acontecer umas coisas aqui muito fortes com você agora, e Deus surgiu à noite, no meio de dois pedaços de bichos mortos, junto na frente para o outro, umas coisas pesadas. Abraão teve um sonho forte que o perturbou. Foi muito forte aquilo para Abraão. Não tema, não. Estou com você, estou aqui. Moisés teve medo de reis, aqueles reis que ele teve que lutar contra quando ia pelo deserto, lá subindo para a terra prometida naqueles 40 anos. Moisés lutou com muitos reis pequenos, mas mandatários, e alguns ele tinham medo, e Deus dizia, não temas, Moisés. Josué estava morrendo de medo daquele povozinho, numa cidadezinha pequenininha chamada Ai, e eles apanharam de Ai, levaram uma surra grande, os judeus, sabemos a história e tal, de Acã e tudo mais. Aí Deus mandou eles de novo irem contra Ai, Josué com medo. E Deus diz, Josué, não tema, e diz duas vezes, não temas. Aí logo depois diz, não se atemorize, duas vezes atrás do outro. Eu digo, devia estar morto de medo. Josué, como líder do povo judeu, já tinha levado uma surra de um povinho bem pequenininho de Ai, estava com medo. Tema não, eu estou com você agora. Elias, Isaías, eu tenho aqui as passagens tudinho, não vou ler, vai demorar muito tempo, mas bonitas as passagens desses gigantes. Eu falei em Abraão, Moisés, Josué, Elias e Isaías. Olha o tamanho desses personagens. Todos eles ouviram de Deus, não temas. Não temas. Eram gigantes, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Eram homens como nós, sujeitos a mesmos sentimentos. Não temas. Aí o Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos, apavorados, quando viram ele andando pela água, um fantasma e tal. Não temam, sou eu. Pedro, João e Tiago, no Monte da Transfiguração, quando viram Jesus brilhando de uma maneira fantástica, e conversando com Moisés e Elias ali, ficaram apavorados. Jesus disse, não temam. Maria Madalena e as outras mulheres, no dia da ressurreição, Jesus apareceu e elas, não temam. Paulo, uma visão em Corinto, não tema. E o próprio João, agora no capítulo 1, acabamos de ver, quando João viu Jesus glorificado, e bufo, caiu aos pés dele, e Jesus disse, não temas. Eu comentei isso. Então, nessa simples frase, não temas, nós podemos ver, desde o Velho Testamento até os tempos do Novo Testamento, a preocupação de Deus com o bem-estar dos seus filhos, a assistência, a companhia divina em horas difíceis, com Deus ao lado, não precisa temer, com Cristo ao lado, não precisa temer, e uma afirmação implícita de que, se
com Deus ao lado não precisa temer, é porque Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que as circunstâncias ruins. Só que aqui, o não temas veio acompanhado de algo completamente diferente de todos esses exemplos que eu dei até agora. Não temas, não vai acontecer nada contra o rei tal, contra isso, contra o mar, contra a tempestade. Eu estou aqui, não temas. Desta vez, não é. Não temas o que tens de sofrer. Muito diferente de quando ele dizia, estou aqui e não permitirei que nada lhe aconteça. Vou permitir, sim. Não temas, você vai sofrer. Não é uma contradição, não. Diz que tu vais me abandonar? Disse, não, disse que vou lhe abandonar. Mas, se é para não temer, então é porque tu estás comigo. E se tu estás comigo, nada vai me alcançar, como Moisés, Isaías, Elias, Josué, todo mundo lá. Não. Isso não é uma regra de formação, uma lei de formação, não é obrigatório ser assim, não. Eu não disse que não estaria contigo, eu disse, não temas. E disse, garanti, você vai sofrer. Isso é duro, irmãos. Vamos já comentar daqui a pouco se isso é uma contradição ou não. Mas quando ele diz as coisas que tens de sofrer, é como se dissesse assim, e no original é estás para sofrer, mostrando o que está bem pertinho. Estava iminente. Era já. Tens de sofrer, estás para sofrer. Olha, é necessário que vocês sofram. Não tem jeito. Rapaz, responde essa carta aí, corre e responde essa carta para Jesus Cristo. Entrega para João e pede para João orar a ele e entregar a ele, para explicar isso para nós, como é que pode. Tá? Não. É de uma mão mesmo, essa carta é de uma mão só, não tem retorno, não. Vocês vão sofrer, é necessário. Não explica por quê, mas era absolutamente necessário, sem discussão. Quando nós sofremos, o crente muitas vezes sofre, tem a tendência de pensar, por que Deus me deixa sofrer? Se eu visse um filho com os dedos presos numa porta, eu ia correr para livrar esse meu filho. Porque Deus não corre para livrar, não os meus dedos numa porta, mas minha alma que está presa nesta angústia. Essa não é a comparação correta. Essa pergunta está deslocada e está errado. Talvez muito melhor é você imaginar um pai cujo filho precisa costurar um corte na cabeça, porque caiu e cortou a cabeça. O menino berra e pede que o pai o proteja. Naquele médico horroroso que está querendo dar injeção e costurar com uma agulha deste tamanho, etc. E o pai não apenas não protege, deixa de proteger, mas ele ajuda a agarrar o menino. É quem agarra com mais força na sala, enquanto o pobre coitado esperneia aos berros. É para o bem dele. E aquele pai não vai perder um minuto explicando por quê. Primeiro, que o menino não vai ouvir pelos berros e pela dor. Segundo, ele não entenderia. Não adianta, o pai só faz agarrar a criança, enquanto o médico costura, agarrar e sofrer. O coração fica deste tamanho. O fato da criança não entender o motivo não altera a necessidade
do pai agarrá-la e permitir que o médico enfie um ferro num lugar que já está doendo. Tudo indica que aquilo é uma barbaridade que estão fazendo contra ele. E a criança está convencida que é, até um dia compreender. Este é o exemplo, esta é a pergunta melhor. Esta é a comparação melhor que deve fazer quando você estiver sofrendo e perguntando por que Deus não me tira disto aqui. Parece que Ele está ajudando a que eu sofra mais ainda. Está. Parece não, Ele está. Nem ajudando, Ele é soberano, Ele está providenciando tudo aquilo e Ele sabe por quê. Quanto ao acidente na porta, de tirar os dedos de uma porta, quantas vezes nosso Deus já nos impediu de acidentes terríveis, já nos tirou de situações perigosas, sofridas, quantas e quantas vezes. E as que nós nem sabemos que Ele fez conosco. Então, Ele nos livra, sim, muitas e muitas vezes. Mas haverá momentos em que Ele não vai livrar. Tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eu não creio que o diabo ia chegar lá pessoalmente, descer numa nave, ou se fazer presente lá, com rabo ou sem rabo, com chifre ou sem chifre, todo mundo para a cadeia. Prendia todo mundo, fazia lá alguma coisa muito forte, caia tudo no chão, quando acordasse estavam presos, então ele pessoalmente ia liderar lá uma prisão em massa. Não. São as autoridades que iam fazer isso, os policiais da época. Mas ele só fala numa pessoa, Jesus. Ele não fala nas autoridades, mas fala no próprio diabo. O domínio do diabo sobre os homens, alguns homens, é tão grande que é como se ele agisse pessoalmente. Então, os homens, nesse sentido, alguns deles são meros instrumentos nas mãos do diabo. Paulo diz que os homens são cegos por ele e cativos por ele para cumprir a vontade dele. É muito forte. E Jesus, então, vê com os olhos, uma visão aguda, se vocês vão ser presos. Tudo bem, pode até ser através das leis que os vereadores vão fazer, ou já fizeram contra vocês, os judeus vão influenciar. Então, toda a trama, acho que é melhor dizendo, a tramóia, acho que era melhor, política, que iria se fazer lá para prender lá os irmãos, talvez fosse tudo legal, legalizado, pelo menos, de acordo com os poderes e tudo, lavrando ordem de prisão, tudo bonitinho. O diabo. Para mim, não é nem para mim, eu estou dizendo que por trás disso tudinho tem o diabo. Interessante. E saber que ele atua hoje como um leão que ruge, Pedro nos diz, procurando alguém para devorar. É um inimigo terrível da igreja e um inimigo dos crentes. Aí Jesus fala, prisão, provas, tribulação, para ser dispostos à prova. Quem vai colocá-las à prova? O diabo ou Deus? Não é claro aqui, pelo jeito, mas pelo contexto é o diabo. Mas, e quando ele coloca a prova, é para derrubar, para mostrar que o crente não resiste, como ele queria fazer com Jó. Mas Deus pode utilizar e fazer daquilo uma prova para edificação. Então, não importa muito bem o sujeito aqui desta frase, ou quem está por trás desta prova, mas talvez seja o diabo mesmo. Prova, tribulação, morte, que futuro terrível à primeira vista. Aí Jesus diz, fuja. Não. Embora às vezes é lícito o crente fugir de perseguição. Paulo fugiu, esse é outro assunto. Mas não é que seja errado, não. Mas aqui não era a solução. Enfrentem, se armem na igreja, façam uma barricada ao redor e aguentem firmes. Não.
Então Jesus devia ter dado ao menos uma dica. Senhor, eu faço como? Como é que eu procedo? Eu vou ser preso, provavelmente morto. O que tu queres que eu faça, afinal de contas? Ser fiel, ponto. É muito forte isso, é muito bonito. Ser fiel, ponto. Acabou. Só isso. Uma coisa, irmãos, fidelidade, como se dissesse, apenas, não me negue. Não me negue, que é exatamente o que aquele Marte fez 50 anos depois, Policarpo. Não negou. Só faça negar, só. Não nego. E muitos, coitados, negavam no fim. Tanto que consta que a igreja primitiva chegou a recomendar. Essa questão do martírio ficou, às vezes, em certos lugares, em certos contextos, tão valorizado que alguns crentes procuravam o martírio. E ficava já uma coisa meio desequilibrada, que a Bíblia em lugar nenhum manda procurar martírio. Mas os crentes queriam morrer com muita glória e honrar Cristo e procurava martírio. Só isso já era um pouquinho esquisito. Só que alguns, na hora do martírio que ele procurou, abria. Coitados, não aguentava, não tinha coragem, estrutura suficiente, e acabava negando Cristo, que ele próprio procurou o caminho para aquilo, e terminou sendo uma espécie de um problema. Em algumas situações, não generalizadamente, mas em algumas situações em que o líder da igreja dizia, não procure martírio, espera aí, Deus tem os seus mártires, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, deixe que aconteça. Se acontecer, seja um mártir, fiel. Curioso isto. O fato é que, então, Jesus só pede uma coisa, não me negue, seja fiel. Esse fiel é só isso. O que é ser fiel? Que ele quer aqui, trocando em miúdos, o que é? É só isto. Só, irmãos, não se exigia mais nada do que dizer com a boca. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus. Diga que César é o seu Deus. Não posso, não dá para dizer, porque César não é Deus. O meu Deus é o Deus que está no céu e que mandou o Filho dele morrer por mim. Esse é o meu Deus. Acabou. Só isso, só isso. Agora, esse só, você sabe a consequência. O que vinha por detrás disto. Mas aqui não estava envolvendo dar os bens todos, a maioria já tinha sido levado os bens, ou isso, aquilo, não. Negue, e a gente lhe deixa em paz. Ser fiel. Mateus 10 eu não vou ler, mas mostra como é impressionante o valor que ele dá ao testemunho do crente. Me negar diante de Deus, eu nego diante do Pai. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai. Então, é uma importância tremenda que o Senhor Jesus Cristo dá para essa questão que pode ser pequena, até circunstancial, não, é só negar, é só dizer que não reconhece como Deus, só. Esse só para Cristo é tudo. Tudo. E ele diz, até a morte. Essa morte aqui não é uma morte de câncer, de infarte, uma morte natural, ou de doença, ou coisa assim. Não. Aqui é uma morte de martírio, é o contexto óbvio. E ele diz, com franqueza, na realidade, eu estou dizendo para vocês, alguns serão levados à morte. Nesta perseguição que o diabo vai já colocar sobre vocês aqui, alguns vão ser levados à morte. Não apenas presos, mas serão mortos, martirizados por mim. Quer dizer, por meu nome, por causa do meu nome. Só que o fato de eles irem até a morte, para Jesus não altera nada a expectativa dele
da fidelidade de cada um. Não, mas vai enfrentar a morte? Não, mas aí já é demais. Faça o seguinte, me negue até o momento de ser preso. Seja preso, se preciso for, se for você me negar e a consequência for ser preso, eu ainda gostaria. Tudo bem. Mas eu reconheço que é muito pesado você perder a vida, você é novo, você tem seus filhos, sua mulher e tal. Então, faça o seguinte, eu lhe libero. Se for realmente para você enfrentar a morte, por minha causa, por causa do meu nome, está liberado, eu não vou levar a mal, eu compreendo, é muito pesado, e pode vir, antes da morte, pode vir tortura, e muitas vezes vinha torturas terríveis, que dá uma coisa ruim só em ler, mas eu admito, está liberado. Não está. Não está. Ser fiel até a morte. Senhor, tu está ciente do que está dizendo? Eu tenho 6 filhos, sou pobre. Sabe o que vai acontecer com minha mulher? Fiel até a morte. Eu vou ser torturado antes, eu vou ser colocado no fogo. E alguns eram colocados em fogo brando. Ser colocado em fogo alto, com muita palha para queimar, era um privilégio de alguns. E ser morto com uma espada antes do fogo era um privilégio maior ainda, privilégio. Porque não ia passar pelo fogo. Mas mesmo sendo fogo, ainda tinha níveis de sofrimento. Fogo brando, afastado dele. Pertinho demais não, porque queima muito rápido e mata ligeiro. Afastado. E eles sabiam a distância exata para sofrer o máximo. Ardendo, sem morrer. Para esticar bem. Senhor, tu estás sabendo disto? Estou. E tu insistes nesta fidelidade minha? Insisto. Aliás, é só no que eu insisto. Eu só quero isto de você. É muito forte. O máximo que alguém pode dar pelo outro é a própria vida. E Jesus pede a sua própria vida, se necessário for, por ele. É pedir demais? Claro que não. Porque ele deu a própria vida por você sem menor não, eu vou dizer, sem uma necessidade, uma exigência intrínseca. Não tinha essa exigência. Ele deu porque ele quis dar a vida dele. Ele quis nos salvar. Ele não era obrigado a isso. Não havia essa necessidade. Então, este pode dizer isto aí. Eu quero fidelidade. E, no fim, eu vou correr muito aqui e dar-te-ei a coroa da vida. Veja o contraste aqui, morte e vida. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Morte aqui, vida lá. Então está na hora de responder a pergunta. Não é uma contradição ele dizer não temas e ao mesmo tempo dizer você vai sofrer? Não, não é contradição. Porque a razão para eles não temerem é que depois da perseguição viria algo de valor muitíssimo maior. Então era contar apenas uma parte da história. Vocês vão sofrer. Não temas. Com sofrimento e tudo. Com base em quê, Senhor? Eu não vou temer. Com o que vem depois do sofrimento. Então não termina a história com o sofrimento, ou com a morte, ou com fogo brando, ou fogo alto. Não interessa. Não terminou ali. Aquilo não é o fim, é o começo de algo muitíssimo, muitíssimo melhor em todos os níveis que se possa imaginar. Então, tem sentido ele dizer, não temas. Seja forte, aguente. Eu estou com... E outra coisa, e aqui eu teria que desenvolver, mas não vou. Como eu já comentei rapidamente, quando ele diz, não temas, você vai sofrer, não significa eu não estou com você. Não, eu estou. Não da maneira como tive com Moisés, Elias e tal, Paulo, para livrá-los
de sofrimento ou de problemas naquele contexto. Mas teve um dia que eu não livrei Paulo. Teve um dia que eu não livrei Pedro. Mas estava com eles. Então eu estou com você, não para lhe livrar do fogo, da morte, da espada, não para lhe livrar disto, mas eu estou com você, inclusive para diminuir as dores, se Ele quiser, dar ânimo e tantas maravilhas que Deus pode fazer na mente, no coração, no físico do seu mártir. E mesmo que isso possa variar, que imagino que varie, depois estamos todos com a mesma promessa de vida, coroa da vida. Vale a pena, então, ser fiel. A Bíblia fala em coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa da glória. Tem todas as passagens aqui, mas não vou ler nenhuma, e fica para outra oportunidade. Versículo 11, recado do Espírito para todo o que tem ouvido, ouça. O vencedor, já expliquei na mensagem passada, que o vencedor é a vitória aqui, que caracteriza o vencedor é simplesmente permanecer crente. Aquele que mostrou pela vida, pela perseverança, que era de fato um crente. É só isso, o vencedor. Não passará, de maneira alguma, esse de maneira alguma é uma dupla negativa no grego, é fortíssimo, como se fosse assim, de hipótese alguma, sem o menor perigo. Então Jesus aqui, ele caprichou na expressão para dizer, de hipótese alguma, como se fosse, eu quero ver quem vai fazer um fiel meu enfrentar a segunda morte. De jeito nenhum. É isso que ele faz aqui. Ele promete com muita ênfase. O perdido, depois de julgado, será jogado dentro do lago de fogo, onde passará toda a eternidade. Essa é a segunda morte. Alguém morre sem Cristo. É ressuscitado para julgamento. Nesse julgamento, sem Cristo, ele é condenado ao inferno eterno e é jogado no lago de fogo. Aí está a segunda morte. Ou seja, não tem fim, não tem que um livre de lá e está decidida a eternidade daquela alma. Então Jesus disse, e isso vai ser tratado mais em Apocalipse 20, por isso eu estou só correndo aqui mesmo. Jesus disse, o meu fiel, o meu crente, o meu discípulo, não passa pela segunda morte. É extremamente confortável para nós, crentes, sabermos disso. Não temas os sofrimentos, porque depois vem vida eterna, zero da segunda morte, zero de inferno, só maravilhas. Quanto a você, amigo, você não tem promessa de coroa da vida, nem coroa da justiça, nem tem promessa de céu, nem tem promessa de paz depois, você tem promessa, se você tem uma promessa, é do inferno. Está na hora de você reagir. Está na hora de você temer a Deus no sentido correto. É interessante que você teme os ladrões, você teme que o banco onde você tem seu dinheiro quebre, você teme um bocado de coisa, você teme o exame que vai fazer lá na tomografia, você teme muita coisa. Isso não vale nada. E Jesus diz, devia temer a Deus, que pode perecer uma alma no inferno. Esse é que devia ser temido. Pois o crente não é para temer, quer ele vá ser livre ou não dos sofrimentos, porque ele vai ser livre, sim, da segunda morte e, com certeza, vai ter a vida eterna. Não é para temer. Mas o que não tem Cristo deve temer. E faça esse bem inestimável à sua própria alma. Vá a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Cristo. Peça misericórdia. Peça ajuda. E Ele vai lhe dar a coroa da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.